Inicialmente, já vamos tratar dos avisos para a semana que vem. Todos estão sabendo da reclassificação do Plano São Paulo, né? Então, a partir de amanhã, todos nós vamos para a classificação vermelha no Plano São Paulo, tá? Isso aí em âmbito estadual. Em âmbito municipal, hoje, pelo menos que eu saiba, esse decreto ele foi publicado por volta das 14 horas, né? Decreto 8852, salvo engano, é âmbito municipal. E ele anulou aquele decreto que estava restringindo o funcionamento das atividades comerciais até as 21 horas, porém ele estabeleceu que, enquanto o município permanecer na classificação vermelha, tem uma série de outras restrições, até em alguns casos mais rígidas do que aquela que estava em vigor. Em razão disso, pelo menos por essas semanas, enquanto o Estado permanecer na classificação vermelha, nós seremos forçados, para não prejudicar o andamento do curso, tá? Por que eu falo isso? Porque nós temos plano de aula, nós temos um plano de ensino, nós temos toda uma programação para o que vai ser ministrado em cada aula daqui até o final do curso. Então, assim, uma aula que seja já prejudica o andamento do curso. Então, para não haver esse prejuízo, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho, às vezes, tanta aptidão ou tanta habilidade, né, para, sei lá, o uso de aplicativos ou o ensino à distância, né? Mas nós sabemos disso, sabemos que existe a dificuldade, sabemos que algumas pessoas não têm tanta... Aliás, vou falar por outro lado, tem algum tipo de aversão à tecnologia, né? Mas a gente conta com a compreensão de vocês no sentido de entender que não tem outra alternativa. Ou é isso, ou a gente suspende o curso. Então, a partir de semana que vem, como é que vai funcionar? Nós vamos manter os horários de funcionamento do curso. Tá? Então, qual que eram os horários de aula que nós passamos para vocês? Sexta-feira, aqui para o módulo 1, sexta-feira das 20 às 22 horas, certo? Então, esse horário vai ser o horário que a gente vai exigir de vocês. Não vamos alterar o horário da aula. E nesse horário, nós, da equipe da escola, estaremos aqui e vamos fazer a transmissão ao vivo para vocês que vão estar em casa, tá bom? E os exercícios também vão ser por meio de formulário eletrônico. A gente já tinha até uma folha de exercícios que ia ser entregue para vocês hoje, né? Porém, não ia adiantar muito eu entregar a folha de exercício para vocês hoje, que em tese vocês teriam que trazer na semana que vem, mas semana que vem não tem aula. Então, não vai ter, não atende a finalidade, né? Da gente criar um lapso muito grande entre a oportunidade em que vocês fazem o exercício e a que a gente corrige o exercício. Então, o exercício relativo à aula de hoje, ele também vai ser por meio eletrônico, tá? Entre esse final de semana aí, sábado ou domingo, nós já vamos estar criando as classes. Nós não criamos ainda porque algumas pessoas estão com pendência, então a gente só cria a conta institucional e depois cadastra o aluno na classe depois que a matrícula for formalizada. Então, terminou todo o procedimento de matrícula, tem alguma pendência, então enquanto tem pendência a gente não cria a conta. Depois que você terminar a pendência, a gente cria a conta institucional para você e te coloca na classe virtual. A título de informação, se por acaso alguém tem algum parente, amigo ou colega que estava na lista de espera, hoje foi o encerramento do processo seletivo. Então, aquela lista de espera, ela tinha validade e efeito até hoje. Até a data de hoje, poderiam ser convocados novos candidatos. De hoje em diante, tendo em vista que já vai haver um prejuízo em conteúdo, a gente não convoca mais ninguém e o processo seletivo, a gente considera encerrado, tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma, sei lá, dificuldade com relação a não ter celular e nem computador? Acho muito difícil algum caso desse, né? Mas acho que não, né? Então, tá ótimo. Lembrando, um pequeno detalhe que a gente acaba sempre tendo problemas. No celular de vocês já têm uma conta cadastrada, né? Normalmente, quem é Android da Gmail, e aí vocês vão ter que adicionar aquela conta da escola. Algumas vezes acontece algum tipo de conflito aí, né? Quando você tenta acessar formulários, algum tipo de coisa assim, porque os nossos formulários são restritos
a quem pertence ao domínio da escola de música. Então, se você tentar acessar com a sua conta do Gmail normal, você não vai ter acesso, tá? Só se você tiver logado realmente com a conta da escola. Se você tiver alguma dificuldade com o celular, a gente recomenda que você tente também fazer no computador. Algumas pessoas já essa semana tiveram algumas dificuldades e resolveu quando tentou pelo computador. Maravilha. Então, todos com a apostila aí na página 13, por favor. Primeira aula, gente, essa aula ela é muito... Essas primeiras aulas, elas são muito conceituais, tá? Então, à medida que nós vamos avançando, né, a disciplina ela é essencialmente teórica, mas ela vai se aproximando gradativamente, né, gradualmente, aula a aula, aos conceitos que vocês vão ver na parte prática da coisa, tá? Então, essa primeira parte é isso mesmo, é parte bem conceitual, tá bom? É questão de decorar, entender os conceitos, porque esses conceitos aqui são conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar, assim, não só hoje, não só no curso, mas em toda a vida musical de vocês, tá bom? Então, nós temos aí, na primeira parte, você consegue projetar, Anderson? Vocês verem aí? Mas aí eu também acompanho aqui e posso mostrar para vocês onde que é o trecho ao qual eu estou me referindo. Primeiro ponto, básico em qualquer curso de música. Qual que é a definição de música, gente? Música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons, tá? Se eu fizer a pergunta para vocês, qual é a definição de música? É essa, é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. E aí no texto vocês têm uma complementação, né? Que diz assim, combinados de acordo com as variações de altura e duração e ordenados sobre as leis da estética, né? Então, primeiro, vamos nos ater à essência do conceito. Música é a arte de expressar, né, os sentimentos através do som. Eu vou dar para vocês um pequeno exemplo que funciona muito para mim, né? Quem estava aqui, que era do módulo anterior, sabe, quem me conhece de fora sabe, que é o exemplo das trilhas sonoras, né? Trilhas de filmes. De uma forma geral, a maioria delas a gente pode fazer um pequeno experimento, que é o de fechar o olho enquanto a gente está assistindo o filme, e mesmo sem estar vendo a imagem, a gente vai conseguir fazer ideia do que está sendo passado, o que está acontecendo naquele filme, né? Qual que é o clima que está, se é um clima de tensão, se é um clima alegre, se é um clima triste, se é algo sombrio, né, que deixa a gente num clima de suspense. Então, música é isso, né? Música existe para isso. Ela vai transmitir, né, através de sons, os sentimentos. O que o compositor tinha em mente, o que ele estava pensando naquele momento, ele vai passar para nós por meio da linguagem musical, tá? Existem 3 elementos fundamentais da música, tá? Isso aí também, conceito fundamental, cai em qualquer prova que vocês forem prestar aí, concurso de música, que são os 3 elementos fundamentais da música: harmonia, melodia e ritmo, tá? Aí está em ordem diferente na apostila, melodia, harmonia e ritmo, tá? Então vamos aí por partes. O que é melodia, tá? É a sucessão de sons que constituem o sentido musical. Essa é a definição do que é melodia. Na prática, gente, para nós, que a grande maioria somos cristãos aqui e da igreja, mas isso também pode ser notado por quem não tem essa mesma convivência que nós temos aqui, de ter sempre a orquestra ou o coral cantando hinos, a gente pode entender por melodia aquela parte da música que acompanha a letra da música, tá? Então isso é a melodia. Quando a gente escuta uma música, a gente consegue perceber que por trás da melodia existem uma infinidade de outros sons, tá? Mas a melodia é isso, é o que dá sentido à música. Vamos pegar um exemplo aí, dá um exemplo de um hino da harpa que seja conhecido. A melodia é justamente o que ela cantou ali.
junto com a letra da música, a gente chama de melodia. É o que dá sentido a esse trecho musical. Esse foi o primeiro dos elementos ali. Por trás nós temos a harmonia, né? É o que normalmente a gente entende como o preenchimento. Vamos trabalhar primeiro a parte conceitual de harmonia. Ela é formada pela execução de vários sons simultaneamente, ou seja, sons que são executados ao mesmo tempo, que, observadas as leis que regem os agrupamentos dos sons simultâneos, trazem ao ouvinte as sensações que o idealizador, o compositor ou o executante planejava transmitir, tá? Eu vou dar aqui pequenos exemplos, tá? Então vamos escutar alguns acordes, tá? Só em âmbito de tríade, que são 3 notas simultaneamente, e tétrades, que são 4 notas executadas simultaneamente. Aqui, eu vou dar um exemplo de um acorde maior. Então, esse acorde aqui que vocês estão ouvindo é o acorde de Dó maior. Se eu fizer a mudança em uma só das notas desse acorde, vocês já conseguem perceber uma mudança no sentimento que esse acorde vai transmitir. Então, ó, o primeiro acorde, um acorde maior. O segundo, menor. Menor. Então, aí a gente consegue perceber, primeiro, dentro do conceito de harmonia, que são o quê? Sons executados simultaneamente, a gente consegue entender que a harmonia, ela dá um preenchimento, ela dá um sentido, ela dá cor, né? E concorda normalmente com a melodia, tá bom? A gente tem que entender que o quê? Quando eu estou falando de harmonia, o conceito basilar de harmonia é esse: 2 ou mais sons sendo executados simultaneamente. Esse é o conceito básico de harmonia. Lembrando que existem aí, como a gente leu na definição, uma série de regras que gira em torno da harmonia, tá? Mas isso aí a gente vai estudando mais para frente, quando a gente entrar na parte de intervalos, e no módulo seguinte a gente vai entrando em acordes. Depois tem uma disciplina própria de harmonia no módulo 3, mas enfim, isso aí é gradativo. Agora, para fins de módulo 1, os conceitos e definições aí que giram em torno da música. Qual é a definição de música? Primeiro, música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. E os 3 elementos aí basilares, né, que compõem a música, fundamentais: harmonia, melodia e ritmo, tá? Agora nós vamos abordar o último desses 3 elementos, que é o ritmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá, vamos dar uma lida aí. O conceito é o movimento coordenado dos sons, organizados por intervalos de menor ou maior duração, regulares ou irregulares, simétricos ou assimétricos, fortes ou fracos, longos ou breves, tá bom? Então, gente, ritmo é exatamente isso, ó. Quando nós ouvimos uma música, independente de termos algum, sei lá, conhecimento musical, de ser músico, de ser corista, de ser cantor, quando a gente ouve uma música, naturalmente, ou a gente começa a bater o pé, ou a gente começa a estalar o dedo, e isso se chama ritmo. É essa relação que existe entre o andamento da música, porque por meio da qual a gente consegue distinguir se ela está um pouco mais rápida, se ela está um pouco mais lenta, né? E esse é o ritmo. Então, retomando ali, quais são os 3 elementos fundamentais aí, ou basilares, né, que compõem a música? Melodia, harmonia e ritmo. Então, para nós termos a música formada, né, em geral, em regra, nós precisamos ter esses 3 elementos agindo conjuntamente. Aqui, só a título de informação, tá? Esse aqui é o trombone, tá? Esse instrumento é um instrumento que nós chamamos de instrumento melódico. Por que a gente chama ele de instrumento melódico? Porque com esse instrumento eu não consigo emitir mais de um som simultaneamente. Por quê? Nós acabamos de tratar aqui dos conceitos. Melodia é o que dá sentido ao músico, é o que dá sentido à música. E a harmonia são sons executados simultaneamente. Então, aquele instrumento não tem capacidade de tocar 2 sons simultaneamente. Ele só toca um som de cada vez. Então, por isso a gente chama esse instrumento aqui, trombone, e os instrumentos de sopro em geral, a gente chama eles de instrumentos melódicos, tá? Porque eles não têm a capacidade de produzir harmonia, tá?
Esse instrumento aqui, o teclado, ele é um instrumento chamado de instrumento harmônico, tá? Porque ele é capaz de produzir 2 ou mais sons simultaneamente. Não são todos os instrumentos que são harmônicos, tá? São apenas alguns. O violão é um instrumento harmônico, guitarra é um instrumento harmônico, esse é o teclado, o piano é um instrumento harmônico e assim por diante, tá bom, gente? Então a gente já são alguns pontos que a gente pode utilizar para conceituar, para massificar essas definições de melodia e harmonia. Melodia, um som só sendo executado de cada vez. Harmonia, 2 ou mais sons sendo executados simultaneamente, tá? E aqui cabe esclarecer, às vezes pode ter aí entre vocês pessoas que têm algum conhecimento prévio de música. Dentro disso, vocês sabem que a harmonia, ela vai muito além disso, tá? Então aqui nós estamos dando a definição e os conceitos basilares. Mais para frente, a gente vai estudar a harmonia um pouco mais a fundo. Isso aí é bem gradual. Primeiro o conceito de intervalos, aliás, antes ainda do conceito de intervalos, as definições de tom, de semitom, depois o conceito de intervalos, depois o conceito de acordes, né? E assim por diante. Seguindo aí, a gente costuma dizer aí que unidos esses 3 elementos de forma coordenada, a gente pode transmitir profunda e perfeitamente qualquer sentimento ou sensação. Vou até me poupar de ler o resto aqui. Por que a gente fala assim, lá tanto na definição de música, quanto nesse pequeno texto que a gente acabou de ler, a gente faz questão de colocar assim, ó, lá no final da definição de música, ordenados sob as leis da estética, né? Da estética, no caso, estética musical. Porque existem uma série de sons que a gente escuta no dia a dia que não tem esses 3 elementos que nós acabamos de falar, né? A gente escuta, sei lá, o ranger de uma porta, o cair de alguma coisa que está na sua mão, tudo isso produz sons, mas não é música. Por quê? Para ser música, a gente conta com essas 3 definições aí, desses 3 elementos basilares de música. Existem ruídos, existem barulhos, mas música, né? Música a gente precisa, a gente depende majoritariamente desses 3 elementos aí, juntos, unidos, a melodia, a harmonia e o ritmo, para a gente dizer que isso é uma música, tá bom? Agora vamos trabalhar um pouco o conceito de tempo, tá bom, gente? Unidade de medida da música é o tempo, tá? E o movimento coordenado dos sons constitui o ritmo, onde cada tempo corresponde a uma pulsação, tá? Então, quando a gente escuta uma música e a gente começa a fazer aquilo que eu falei para vocês um pouco atrás, né? Ou estalar o dedo, ou bater o pé, a gente começa a ter alguns movimentos até que a gente pode chamar de movimento involuntário, porque a gente nem percebe que a gente começou a fazer isso, né? Balançar o pescoço e tal. Então, tudo isso aí, né? Na grande maioria dos casos, a gente já começa com esses movimentos quase que involuntários, a entender o conceito da pulsação da música, tá bom? Observem o exemplo que nós temos de pulso, tá? Ele dá o exemplo de uma pulsação é igual a um tempo e 2 pulsações é igual a 2 tempos, tá? Então a pulsação a gente pode entender justamente por esse movimento que nós fazemos. E a gente pode traduzir isso de várias formas, né? A gente pode traduzir isso fazendo de fato o estalar dos dedos, contando cada um dos tempos. Ela deu o exemplo do hino Foi na Cruz, né? Então esse é um dos hinos que, como qualquer outra música, a gente pode utilizar como exemplo. Se a gente começar aqui. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. Então, sim, qualquer música que nós ouvirmos, a gente consegue aferir a pulsação dela, tá? Pulsação, retomando os conceitos, está relacionado ao conceito de ritmo, tá? Os tempos que existem na música. Essa sequência ordenada de tempos que existe na música, a gente chama de pulsação. Normalmente, uma pulsação vai equivaler a um tempo. Mais para frente, a gente vai estudar conceito de compasso e fórmulas de compasso, e aí a gente vai entender que pode ocorrer a distinção entre o conceito de um tempo, uma unidade de tempo. Existem alguns tipos de compassos em que
Uma unidade de tempo não necessariamente vai ser o equivalente a um tempo, tá? Mas, repetindo, eu estou falando isso porque nós sabemos que existem algumas pessoas aqui que já têm um conhecimento prévio. E a gente precisa ter em mente que aqui nós estamos trabalhando as definições e conceitos. Então, nós estamos passando agora o conceito de pulsação. Observem sempre essas palavras aí que estão grifadas, tá? Porque normalmente são essas palavras que vão cair ou vão ser cobradas em exercícios ou avaliações. Então, se vocês tiverem que estudar, dar mais atenção a algo, deem atenção ao que está grifado aí na apostila, tá bom? Conceito de som. Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações dos corpos sonoros, tá bom, gente? Então, até antecipei uma parte do texto aí. Eu já falei para vocês que, por exemplo, se eu pegar qualquer objeto aqui e bater, aqui vocês não vão conseguir ouvir porque isso aqui é maciço, mas se eu chocar um objeto contra o outro, nós vamos ouvir um som, tá? Isso é música? Não, não é música, isso é um som, e está dentro dessa definição de som que nós ouvimos aqui agora. É a sensação produzida pelo ouvido, né? Aliás, no ouvido, pelas vibrações dos corpos sonoros, tá? E aí a gente pode ter algum tipo de dúvida, né? Com esse termo que a gente utilizou aqui, pela vibração dos corpos sonoros. Gente, todo o som, ele é produzido por meio de vibrações, tá bom? Isso aí tem relação com o conceito de física, tá? Conceito de física. Então, cada som que nós damos, que nós conseguimos emitir, seja com instrumento, ou mesmo esses sons provenientes de coisas que acontecem no dia a dia, eles vibram em uma determinada frequência, tá bom? Isso aí a gente não vai conseguir aferir precisamente com o nosso ouvido humano, mas aí existe um dispositivo chamado afinador, e esse afinador ele serve justamente para isso. Ele vai captar a frequência em que aquele som está vibrando e ele vai procurar alguma similaridade com as definições que ele tem cadastradas lá na placa-mãe dele. Por exemplo, nós temos a nota de afinação, né, que a gente costuma chamar de Lá de efeito. Tá? A gente vai chegar aí um pouquinho mais para frente no conceito de notas ainda hoje, mas só para para antecipar esse conceito para vocês. Então, normalmente em uma orquestra, né, quando vai se iniciar o ensaio, ou então depois que se fez o aquecimento da orquestra, ou cada um dos músicos individualmente, a orquestra ela afina, os músicos eles precisam afinar os seus instrumentos. E a nota que é padronizada é a nota Lá, e a gente chama de Lá de efeito, por quê? Porque existem dentro da orquestra vários instrumentos. Alguns desses instrumentos eles funcionam em uma afinação e outros instrumentos funcionam em outra afinação. Esse instrumento aqui é o trombone, ele funciona em Dó, mas nós temos o trompete que funciona em Si bemol, é a afinação do trompete. Nós temos o violino, a afinação do violino é em Dó. Nós temos o saxofone alto, a afinação do sax alto é em Mi bemol. E assim por diante. Vários instrumentos na orquestra eles divergem a afinação. Então, quando a gente fala Lá de efeito, né, a gente já está entendendo que é a nota Lá para os instrumentos em Dó. Tá? E a relação, qual é a relação que isso tem com esse conceito aqui de som que eu falei para vocês, que som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações dos corpos sonoros. Cada som, ele vibra em uma determinada frequência. E a frequência do Lá, dessa nota Lá, que é usada comumente aí para afinação, ela é de 440. Isso aqui eu estou dando só a título de informação, tá, gente? Isso aqui não vai cair na avaliação. Mas ela vibra em 440. Se eu tivesse uma lousa aqui, um pouco mais fácil, né? Eu iria mostrar para vocês a relação de cada uma das notas. Então, essa nota aqui que eu vou tocar agora, ela vibra em 440. Vocês conseguem identificar isso aí com um afinador. E aí, gente, existe para cada nota, né, existe uma frequência pré-definida, tá? Essa frequência, ela varia
de acordo com a vibração, né, dessa nota. Por exemplo, a nota lá que eu acabei de tocar, ela vibra em 440. Se eu for descendo as notas, em algum momento eu vou chegar na frequência que é exatamente a metade da frequência dessa nota que eu toquei agora, né? Que é, por acaso, o que a gente chama de 1/8 abaixo. O som ele é mais grave. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse conceito de grave, agudo, etc. e tal, mas só para explicar essa questão da frequência, tá? Esse aqui é o Lá de afinação. Eu já tinha tocado. Se eu cortar pela metade a frequência, né, da vibração dessa nota, eu vou ter esse resultado aqui. As duas notas se chamam Lá, porém, a primeira ela vibra em 440, a segunda ela vibra em 220, exatamente a metade da frequência da primeira nota. Se eu pegar a nota Lá mais grave ainda do que essa, ela vai vibrar a 110, ou seja, sempre a metade. Então, cada uma das notas, ela tem uma frequência pré-definida, certo? E quem consegue definir isso aí? É o nosso ouvido? Não. Quem vai definir exatamente a frequência em que a nota vibra é o afinador, tá bom? Então, observem que mesmo se eu bater na porta com o afinador próximo, o afinador ele vai tentar localizar qual é a frequência, com base naquelas notas lá, ele tem qual que é a definição da nota Dó. Dó vibra em tal frequência, a nota Lá vibra em 440, e cada uma das notas tem uma vibração, uma frequência específica. Se eu fizer qualquer barulho que seja, se eu assobiar, se eu falar, mesmo se eu estiver falando aqui, próximo de um afinador, ele vai ficar caçando qual é a frequência da minha fala para tentar encaixar dentro daquelas pré-definições de notas que ele tem, tá? Então, vamos distinguir. Música vai envolver todos os elementos que nós tratamos aqui até agora: harmonia, melodia e ritmo. Som não é música, tá? Som é qualquer resultado auditivo produzido que o nosso ouvido consegue perceber, tá bom? Então, se eu derrubar alguma coisa no chão, é um som. Se eu bater, é um som. Se eu fizer qualquer tipo de barulho, estalar o dedo, isso é um som. Não necessariamente é música, tá? Se eu coordenar, e aí vocês podem ver exemplos de pessoas que pegam taças, né, organizam as taças e conseguem fazer música com as taças, né? Mas a partir do momento em que ele consegue fazer aquilo de uma forma ordenada, coordenada, isso vira música. Mas a princípio, se ele fizer isso de uma forma que não esteja ali, ó, igual está no conceito de música, ordenado sobre as leis da estética musical, não é música, é apenas um som, tá bom? Então a gente faz a distinção desses conceitos. Seguindo aí, e o som, gente, que é esse resultado auditivo que o nosso ouvido consegue perceber como resultado da vibração dos corpos sonoros, ele tem algumas propriedades, tá? A primeira delas que está elencada aí é a altura, tá? Eu vou ler a definição e depois eu explico. Altura é a propriedade que determina se um som é grave ou agudo. Pode ser aferida através da frequência do som. É importante compreendermos que a altura não é sinônimo de volume, tá? Então, gente, tem esse conceito aqui, a gente é doutrinado, entre aspas, em casa de uma forma muito errada, né? Quando você está ouvindo alguma coisa na sua casa lá, seja na TV ou no aparelho de som, que hoje é muito raro ter aparelho de som, mas alguns têm ainda, aí a sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho fala assim: abaixa esse negócio aí que está muito alto. Não, tá? Não é isso, não é esse o conceito correto de altura. A altura, gente, tem relação com a frequência da nota, tá? Então eu já fiz uma prévia introduçãozinha aqui com relação a essa questão de frequência da nota. Eu expliquei para vocês, lembra? Que a nota Lá, ela vibra em 440, o Lá de efeito, que foi a primeira nota que eu toquei ali. Deixa eu tocar ele aqui no... Ó, essa aqui é a nota Lá que vibra em 440. Tá? Se eu tocar essa mesma nota Lá, mas com a metade da frequência que eu toquei agora, o resultado auditivo vai ser esse. Tá?
uma oitava, né, ou 8 notas abaixo desse primeiro Lá que eu toquei, certo? Então, o conceito de altura, gente, está relacionado com uma nota ser, ou um som ser mais grave ou mais agudo. Lembrando, o som grave é este aqui, ó. Um som que tem menos frequência, tá? Menos frequência. À medida em que eu vou avançando nas notas, essas notas vão ficando com uma frequência maior, ou seja, elas são notas mais agudas, tá? Então aqui, ó, estou saindo da nota mais grave para a nota mais aguda. Vamos trabalhando aí a nossa percepção auditiva. Tá? Então, conceito de grave e agudo. O conceito de grave é a nota que tem menos frequência. É esse som aqui, um som mais pesado. Isso é uma nota grave. Uma nota aguda é uma nota que tem uma frequência maior. Ela vibra em uma frequência maior. Tá? Essas são as notas agudas, mais frequência. Então, quando a gente trabalha o conceito de altura, a gente está falando de frequência. Não estamos falando de volume de som. Volume de som é uma outra propriedade, tá? Que está relacionada à intensidade do som. Daqui a pouco a gente chega nela. Mas a gente tem que entender isso, tá? Quando nós cobrarmos de vocês o conceito de altura, qual que é a altura dessa nota? Eu estou perguntando se essa nota é mais aguda, se ela é grave, tá bom? Não estou falando com relação a esse conceito aqui, ó, de eu tocar um som mais forte, um som mais intenso, um som menos intenso. A altura não está relacionada com isso. Perceberam a diferença de intensidade do som? Eu toquei um som mais intenso, depois um som menos intenso. Mas isso não tem relação com a altura, tá bom? Sempre que eu trabalhar o conceito de altura, eu estou falando de uma nota mais grave ou mais aguda. Ele está relacionado à frequência em que aquele som vibra, tá bom? Então, massifiquem isso, deixa anotado aí no caderno, vai cair em exercício e vai cair na prova. A altura é a propriedade em que determina se o som é grave ou agudo, tá bom? O conceito que eu trabalhei aqui, nota grave, nota aguda, certo? A próxima propriedade do som, lembrando, agudo ou grave, está relacionado com altura, e a altura é uma das propriedades do som, tá? Observem aí o que está na apostila de vocês, página 13 aí, a parte final. Estamos dentro das propriedades do som. Já falamos da primeira, vamos falar da segunda. A duração, tá? É o tempo. A duração é o tempo durante o qual o som se prolonga, gerando a diferença entre sons curtos e sons longos, tá bom? Aqui a duração está relacionada com o tempo. Nós já demos para vocês o conceito de tempo e pulsação. Então esse ponto aqui é um ponto que não cabe muita dúvida, né? Não tem campo para a gente ter dúvida para tirar. Duração é isso, é eu sustentar uma nota por 4 tempos, ou 5 ou 6 tempos, e uma nota por um tempo. Essa propriedade do som que eu emiti aqui para vocês, ou que eu vou dar um exemplo aqui com o trombone, ele está relacionado com a duração, tá bom? O som mais longo. A próxima propriedade do som, ela se chama timbre. É a propriedade do som que permite reconhecer a sua origem. O timbre é a qualidade do som que nos permite distinguir um som do outro. Por exemplo,
por meio do timbre, nós podemos diferenciar o som de um violino para o som de um piano, tá? Gente, por que eu faço a leitura aqui para vocês? Para que vocês entendam que, basicamente, com a leitura da apostila, vocês vão conseguir sanar a maioria das dúvidas que vocês possam ter. Todavia, a gente sabe que é muito importante e agrega muito se a gente der um exemplo prático daquilo que a gente está falando, tá? Mas, na casa de vocês, não deixem de ler o material. Se você tem alguma dúvida, procura no material. Isso aí sem prejuízo de, se você tiver alguma dificuldade, perguntar para o professor. Mas o material a gente procurou fazer ele de uma forma autoexplicativa, tá bom? Então, timbre, tá? Timbre é a propriedade, a característica do som que faz eu distinguir, eu ser capaz de reconhecer a diferença entre o som de um teclado. E aí eu não estou falando de altura, eu não estou falando de duração, eu estou falando a característica desse som que eu estou tocando aqui, que diverge do som de um trombone. Para nós aqui é bem nítido isso, né? Mas, por exemplo, quando nós estamos ouvindo uma orquestra, né, a gente trabalha com vários sons, vários instrumentos tocando simultaneamente. E aí, como que nós vamos distinguir? Olha, o trompete tocou, o trombone tocou, agora foi a flauta. O timbre é a característica da qual a gente consegue distinguir, tá? No coro, a mesma coisa, né? Ou seja, com uma voz humana ou com um instrumento musical. O timbre é a característica que faz eu conseguir, ser capaz de distinguir a sua voz da sua voz da voz dele e assim por diante. Essa característica do som a gente chama de timbre, tá? O timbre é diferente. Quando eu estou falando disso, é essa característica que me permite distinguir os sons. Se são sons de um passarinho, se são sons de um cachorro latindo, tá? Isso aí a gente chama de timbre. E a última propriedade do som é a que eu já falei para vocês aqui. Ela se chama intensidade, tá? E essa sim está relacionada com aquele conceito que nós erroneamente às vezes chamamos de altura. Olha, esse som está muito alto. Não, esse som está muito intenso, né? Ainda está correto quando a gente fala o seguinte: abaixa o volume, tá? Aí está correto. Se eu falar para você abaixar o volume de som, aí eu estou falando realmente a expressão que diz respeito à intensidade daquele som. Se aquele som está muito intenso, ele está incomodando o meu ouvido, ele está muito intenso, muito forte, eu peço para a pessoa baixar o volume de som, mas não a altura, tá bom? A gente tem que distinguir. Intensidade está relacionada com o volume de som. Vamos ler aí a definição. Está associada ao que habitualmente chamamos de volume, ou seja, a diferença que existe entre um som mais forte, aí abre parênteses, mais intenso, com maior volume de som, ou fraco, menos intenso e com menor volume de som. Tá bom, gente? Prestem bastante atenção. Isso aí não é nem pegadinha, tá? Isso aí é o conceito mesmo. Então, a altura é uma coisa, está relacionada com a frequência, relacionada com sons mais agudos ou sons mais graves, enquanto a intensidade está relacionada com o volume de som e, propriamente dita, né, como o próprio nome sugere, com relação a esse som ser mais intenso ou menos intenso, mais forte ou menos forte, tá bom? Gente, eu não falei aqui no começo, mas está correndo aí uma lista de presença, tá? Não saiam sem assinar essa lista de presença. Certo, vamos aqui só avançar para o tempo já está finalizando, né? Página 14, notação musical. Gente, sobre isso alguém tem alguma dúvida? Não, né? O conceito é bem simples, tá? Fazendo uma breve revisão, a gente trabalhou aqui até esse momento o conceito de o que é música, tá? Música é a arte de expressar os sentimentos através do som. A música ela possui 3 elementos fundamentais, né, basilares, que é a harmonia, melodia e ritmo, tá? A melodia é aquele som que ele é executado sozinho,
é o que dá sentido à música. A harmonia, ela é formada por 2 ou mais sons sendo executados simultaneamente, e o ritmo é o movimento coordenado desses sons, tá? Que nós conseguimos aferir por meio da pulsação, que a gente involuntariamente já consegue perceber. Depois desses 3 conceitos, nós falamos de som, tá? Demos o conceito de som e as 4 propriedades do som, que é altura, duração, timbre e intensidade, tá bom? Agora aí na página 14, notação musical. Então, gente, eu vou até me furtar de ler isso aqui, mas o que é notação musical? Nós temos grupos musicais, sejam eles de música instrumental ou de canto coral, nós temos tanto aqui no Brasil, quanto no Japão, quanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, quanto nos Estados Unidos, e em qualquer lugar do planeta a gente tem grupos musicais. E era necessário que nós estabelecêssemos uma linguagem universal por meio da qual o músico brasileiro, o músico japonês, o corista brasileiro, o corista japonês, o italiano, o chinês e assim por diante, todos eles conseguissem trabalhar de forma conjunta, né? E isso aí, através desse anseio, dessa necessidade, foi desenvolvido o que a gente chama de notação musical, tá bom? Aí o conceito, música e precisa ser uma linguagem universal, ou seja, é necessário que exista alguma representação gráfica, né, que é a partitura, que todos nós já vimos, apesar de alguns não terem ainda trabalhado com ela, essa linguagem que possa ser lida e executada tanto por uma orquestra brasileira quanto por uma orquestra japonesa ou norte-americana, por exemplo, sem que ocorra o prejuízo para a compreensão e correta execução daquela partitura. Então, independente, se eu pegar uma partitura aqui, nossa, né, uma partitura que nós tocamos o hino da harpa cristã, se eu pegar ela e levar para o músico lá no Japão, ele vai tocar essa partitura. Se eu pegar a parte de um corista aqui da nossa igreja e eu levar lá para a China, aquele corista também vai entender. Isso é uma linguagem universal. E aí, gente, é claro que isso foi desenvolvido ao longo dos anos, tá? Não nasceu já uma partitura da forma como a gente vê. Então, esse exemplo que vocês têm aí na foto da página 14 é o canto gregoriano, tá bom, gente? Isso aí é uma linguagem musical que era usada antigamente. Claro que tem gente que preserva, tanto quanto tem gente que preserva o latim até hoje, apesar da linguagem não ser mais utilizada, né? Mas é uma forma de notação musical, uma forma como eles encontravam antigamente para escrever a música de forma que outras pessoas também pudessem executar. Certo, gente? Falei do canto gregoriano, essa imagem aí. Aos sistemas de escrita e representação gráfica da música, nós damos o nome de notação musical. E aos sons executados individualmente representados, nós chamamos de notas, tá bom? Então, os sons executados individualmente, esse som aqui, ó. Esse som aqui. Ou um que eu tocasse no trombone, ou um que a gente ouve em qualquer outro instrumento, no trompete, ou o som que o corista emite, a gente chama de notas, tá bom? As notas são 7. Eu acredito que todos conhecem as notas musicais, tá bom? Tá aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Tá? Nessa disposição, elas estão ordenadas da mais grave para a mais aguda, tá? Então, dentro daquele conceito de altura que nós trabalhamos aqui, ó. Essa é a nota Dó, tá bom? E aí nós vamos seguindo aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Então, eu toquei todas essas notas aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E normalmente a gente repete a primeira nota, só que uma oitava acima, né, mais aguda, que é a nota Dó. Dó. Maravilha? Essas são as 7 notas musicais. Observem, 7 notas musicais. A maioria das escalas a gente ouve 8 notas. Por quê? A oitava nota é uma repetição da primeira, tá bom? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são as 7 notas musicais. Normalmente a gente finaliza uma escala repetindo a primeira nota, só que em uma frequência mais aguda, tá? Aí, gente, dentro da notação musical,
já para encerrar, podem ser observadas sequências ordenadas de notas, tá bom? E a estas sequências ordenadas de notas nós chamamos de escalas, tá bom? Que ainda podem ser classificadas como ascendentes e como descendentes. Quando uma escala é ascendente, o que é alguma coisa ascendente? É algo que está subindo, tá? Então, para mim classificar uma escala como ascendente, eu estou partindo da nota mais grave e indo para a nota mais aguda, certo? Então, essa escala aqui, ó, é uma escala ascendente, tá bom? Eu estou subindo, olhem aí na apostila de vocês, tem uma escadinha, tá bom? Partindo da nota Dó para a segunda nota Dó, lá em cima. Essa escala aqui que eu acabei de executar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Uma escala ascendente, está subindo da nota mais grave para a mais aguda. E a segunda metade da escada é uma escada descendente aí, né? Escada por causa do desenho, ela está representando uma escala musical, que está partindo da nota Dó mais aguda para a nota Dó mais grave. Certo? Isso aqui é uma escala descendente, tá bom? As notas musicais, e aí a gente vai encerrar a aula por aqui hoje, tá? As notas musicais também podem ser representadas por letras, tá bom? E aí, deem uma olhada na representação das letras, tá? A nota Dó, a gente atribui a letra C. A nota Ré, a gente atribui a letra D. A nota Mi, a gente atribui a letra E. E a nota Fá, a gente atribui a letra F. A nota Sol, a letra G. A nota Lá, a letra A. E a nota Si, a letra B, tá bom? Isso aí, gente, é essa representação que é utilizada, por exemplo, nos afinadores ou então em um diapasão. Mais para frente a gente explica aí o que é diapasão, tá? Nos afinadores lá você vai ver sempre quando você está tocando uma nota ou quando você está cantando uma nota, você vai ver uma letra aparecendo na tela do afinador, tá bom? Então essa letra, ela significa isso que vocês estão vendo aí. É uma outra forma de representar as notas musicais, tá bom, gente? Então a gente considera encerrada a aula aqui. Ninguém, por favor, saia sem assinar a lista de presença que está correndo aí. E os alunos, quem já tiver assinado e salvo os alunos, só esses 3 permaneçam, que a gente precisa que vocês assinem os termos aqui, tá bom? No mais, estamos liberados e até semana que vem à distância, tá bom? A gente vai transmitir maiores informações aí nos grupos, observando que a frequência, ela também vai ser controlada. Mesmo estando à distância, nós iremos controlar também a frequência nas aulas. Então, naquele horário, sexta-feira, das 20 horas até as 22 horas, vocês não têm que estar em outro lugar, a não ser assistindo à transmissão da nossa aula, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, e esses 3 alunos que eu tinha falado, por favor, venham aqui.